Olá, gente! O propósito deste vídeo é falar sobre desenho. No entanto, o foco está no áudio, certo? Se o seu propósito é ouvir falar sobre desenho enquanto concentra-se em alguma outra coisa, bem-vindo, você está no lugar certo, tá? Ignore as imagens, concentre-se no áudio e vamos, pensar em termos de desenho, tá certo? O tópico deste vídeo / áudio, tá certo? O tópico de hoje é a produção de quadrinhos independentes. Vamos começar definindo esse conceito. Você sabe o que seria o quadrinho independente, ou como também é chamado quadrinho alternativo? Se ele é independente, ele independe de quê? Olha só, esses conceitos eles têm uma definição complexa, porém, em geral, de forma resumida, pode-se dizer que o quadrinho independente é aquele que não tem um compromisso direto com o mercado. Ou seja, o propósito maior dele não é vender, não é gerar lucro, não é sustentar uma empresa, como uma editora de pequeno, médio ou grande porte. O propósito do quadrinho independente, portanto, é servir à expressão do autor, a expressão de uma ideia, ou ainda, o quadrinho independente muitas vezes serve como um cartão de visita ou um portfólio. Ele é um registro material, ou imaterial, afinal nós vivemos em tempos digitais. O quadrinho independente é um registro do trabalho de um determinado autor, tá certo? Vocês entendem isso? Então veja bem, se ele não tem o foco, pelo menos a princípio, no lucro, se ele serve para expressar, se ele serve essencialmente para expressar uma ideia do autor, no caso do quadrinista, se ele serve para publicar um quadrinho aos moldes, integrais do que concebeu o autor originalmente, se é isso que ele serve, então vocês vão de convir que, de um modo geral, o quadrinho independente ele tende a ser mais criativo, tá certo? E algo mais original que os quadrinhos que têm um filtro mercadológico, que tendem a priorizar tendências de mercado em detrimento da visão única, individual e original, subjetiva do autor, tá certo? Mas olha só, gente, o propósito dessa minha explanação não é confrontar o quadrinho industrial com o quadrinho independente. Eu quero falar de quadrinho independente, comecei com essa definição e com essa distinção em relação ao quadrinho industrial, porque não faz sentido falar em quadrinho independente se a gente não utilizar como contraponto, o quadrinho industrial e o mercado. Mas olha só, eu fiz toda essa explanação para defender a ideia, colocar que o quadrinho independente, assim como o industrial, tá certo? Por razões diferentes, mas assim como o industrial, o quadrinho independente ele tem valor, tá certo? O quadrinho independente ele tem valor em si mesmo, tá certo? Porque ele tende a trazer ideias mais criativas, mais espontâneas, mais originais, tá certo? Mas não só por isso. Vocês entendam o seguinte: o mercado de quadrinhos aqui no Brasil, ele é um mercado republicador, tá certo? Desculpem o rangido da minha cadeira range muito. Olha só, o mercado de quadrinhos independente aqui no Brasil, o mercado de quadrinhos aqui no Brasil, ele tem um perfil republicador. Dentre outras coisas, por quê? Porque historicamente, tá certo, os quadrinhos apoiados em marketing multimídia, eles vendem mais. Então, se você lança na banca o quadrinho de um personagem que está na TV, o quadrinho de um personagem que está no rádio, tá certo? Que está em outras mídias, que já é conhecido da população, tá certo? Se você lança na banca, isso eu estou falando do século XX, Se você disponibiliza hoje em livraria
mais do que em banca. Se você disponibiliza um quadrinho, ou mesmo na internet, se você disponibiliza um quadrinho cujo personagem, né, esteja presente hoje no streaming, né, no streaming de vídeos, no streaming de filmes, de animações, as chances dele vender em relação a um personagem que está circunscrito, está limitado à esfera das HQs, a chance do personagem multimídia vender é muito maior, certo? Essa é apenas uma das razões pelas quais o mercado de quadrinhos brasileiro mantém esse perfil republicador. Eles republicam muita coisa que é publicada, que é lançada lá fora, tá certo? Os heróis estrangeiros, por exemplo, os heróis Marvel e DC, super-heróis gringos, né, americanos, tá certo? Quando eles chegaram aqui, eles tinham como apoio de mídia, tá, os desenhos desanimados da Marvel. Eles estavam na TV, eles já eram parcialmente conhecidos do público, talvez não exatamente a princípio, né? Nos anos 30, quando, sei lá, o Batman e o Super-Homem chegaram aqui, aí entre final dos anos 30, começo dos anos 40, eles ainda não eram tão conhecidos assim, né? Mas as histórias já estavam feitas, não precisavam ser encomendadas, e eram ofertadas aos publicadores brasileiros, às editoras, aos donos de jornais e suplementos de jornais e revistas. As obras eram ofertadas a eles a preço de banana, já estavam feitas, e era muito fácil publicar esses produtos enlatados gringos, né? O mercado percebeu essa facilidade, essa vantagem econômica, né? Com o tempo, esses personagens ganharam esse apelo multimediático, e de lá para cá o perfil segue sendo de republicar obras de sucesso no exterior. E tudo bem, o que gera mais lucro para os editores, eles têm as contas deles para pagar, né? para pagarem, né? E tudo bem, vida que segue. Mas isso lega, o que acontece no fim das contas? Isso acaba legando aos autores nacionais, tá certo? Aos autores brasileiros, que têm ideias originais, que querem publicar seus próprios personagens, suas próprias histórias, suas próprias narrativas. Acaba legando esse quadro, esse cenário, acaba legando a essas pessoas uma certa marginalidade. Eles acabam tendo que apelar para a autopublicação a fim de levar suas histórias a conhecimento público, tá certo? Então muitas vezes eles têm que custear. Se eles querem imprimir algo, são eles mesmos que têm que custear essa impressão. Se eles querem distribuir algo, em muitos casos são eles mesmos que devem cuidar dessa distribuição, certo? Já que as chances de venda dos personagens originais concebidos por eles, em comparação com esses outros personagens estrangeiros, acaba sendo menor, né? Mas o que acontece? Esses autores independentes, muitos deles são excelentes. Alguns deles são realmente excelentes. Alguns deles não deixam nada a desejar do que é publicado de melhor lá fora, tecnicamente falando, certo? Então, o propósito de tratar dessa cena independente é chamar a sua atenção, veja só, para o fato de que você pode estar perdendo, pode estar deixando passar algo muito bom, certo? Sendo publicado nessa cena. Poxa vida, Diego, então resumindo, falou isso tudo para dizer que o quadrinho independente tem muito a oferecer ao leitor de quadrinhos, né? Que ele tende a ser mais original, mais espontâneo, né? Mais individual e tal. Ele se individualiza dessa forma. Você está dizendo que em alguns casos ele pode ser tão bom ou até melhor que muita coisa publicada lá fora. Tá certo, mas e daí? Como é que eu vou ter acesso a um material desse tipo se esse autor, se os produtores desse tipo de quadrinho, eles não conseguem sequer fazer uma divulgação decente, né? Se eles não conseguem divulgar seus trabalhos, se eles não conseguem chegar ao grande público, como é que eu vou ter acesso a isso? Eu tenho a obrigação, se eu quiser ler uma história dessa, de buscar isso aí, de vasculhar, explorar a internet para poder descobrir um cara desse. É difícil, é difícil chegar a esses autores que se diferenciam na cena independente mesmo. Realmente,
trabalho de autopromoção dos caras é muito limitado. O máximo que os caras conseguem fazer hoje em dia, estamos em abril de 2021, o máximo que os caras conseguem fazer hoje em dia é pagar um post patrocinado numa rede social, né? Ou então divulgar, tentar custear, divulgar a venda do seu trabalho, né? A comercialização do seu trabalho num site de financiamento coletivo. O máximo que os caras conseguem fazer é isso em termos de promoção, né? Quando muito é isso, pouca coisa além disso, tá certo? Então é difícil chegar a esses autores. Mas assim, fica a dica, vale a pena estar atento, vale a pena estar atento a eles, tá certo? Infelizmente é fato. Apenas eventualmente você que se mostrou interessado por esse tipo de trabalho, apenas eventualmente você vai topar com um quadrinho independente que tenha as qualidades que você mesmo admira em um bom quadrinho, em uma boa história. Tá certo? É realmente uma eventualidade, porque o trabalho de promoção, né, desses quadrinhos, ele infelizmente é realmente limitado. Mas fique esperto, cara. Não subestima, tá? Fica a dica, não subestima. Em algum momento você pode topar com um quadrinho, independente que te surpreenda, tá certo? Vão ser todos? Não. Vão ser a maioria? Será a maioria deles? Improvável, a menos que você tenha um gosto muito eclético, né? Mas é aí que tá, cara. Na cena independente existe até uma variedade maior de títulos, de tendências, tá certo? De autores, logicamente, né? E hoje tem muita gente produzindo, bem mais do que no século XX. Hoje em dia tem muita gente produzindo, gente mais velha, gente com mais de 30, 40 anos, gente com menos, gente com 20, adolescentes. Tem muito adolescente lançando seu quadrinho. Até algumas crianças hoje em dia podem se autopublicar nas redes sociais e tal. Então tem muita gente lançando, com certeza com tanta gente lançando, cara, é probabilístico isso, tá certo? Vai ter alguém lançando algo com as características que você aprecia. É apenas, como eu sei que dá muito trabalho buscar isso, apenas fica esperto, sabe? Não subestima o autor independente. Você pode se surpreender positivamente e de repente vai saber encontrar na cena independente um autor, um quadrinho que você considere superior a algo que você encontra no mainstream, tá certo? Nos meios tradicionais, industriais, tá certo? Dá para produzir quadrinho independente com qualidade superior à industrial, por mais que seja numa velocidade menor, certo? Até por não ter um compromisso com a rotina produtiva, com a obrigação de lançar um quadrinho todo mês e tal, o autor independente pode se permitir amadurecer uma obra. Em alguns casos ele é alguém que tem a experiência no mercado industrial, né? Do meio industrial, e acaba trazendo um pouco disso para o quadrinho independente, ou seja, tecnicamente às vezes ele já atua na cena industrial, já produz coisas para, sei lá, grandes editoras como Marvel DC, e no quadrinho independente, né, por ser dele, por ser autoral, por ser alternativo, ele acaba tendo tempo e o gosto, né, para dar uma caprichada a mais. Tá certo? Então é isso, eu estava aqui esboçando alguma coisa, tá certo? Enquanto falava com você. Agradeço a você que me ouviu até aqui. Espero que esse vídeo tenha servido de algo. Às vezes eu gravo vídeos assim porque eu gosto de ouvir falar sobre desenho enquanto eu desenho. Então, talvez seja o seu caso, talvez você, né? Às vezes, rapaz, eu não consigo começar a desenhar sem antes ouvir alguém falar sobre desenho. Eu tenho dias assim. Se é o seu caso, fico feliz por ter retirado sua atenção, gerado algum interesse, né? Algum entretenimento para você durante esses minutos aí. Tá bom? Abraço e até a próxima.